Imagina um mundo onde a sombra do Lord Seknum quase destruiu a paz. No meio disso temos um garoto chamado Nero, um escravo com destino perturbador. Nascido nas sombras da tragédia, ele perde seus pais não uma vez, mas duas vezes, e é forçado a enfrentar as brutalidades da sociedade. Nessa sociedade, escravos são tratados como mera ferramenta de troca. Determinado a proteger suas irmãs, remudar o destino de sua vida, miserável, lascado, Nero sonha em entrar para a academia Scanum, onde o próprio imperador, também um ex-escravo, estudou. Mas a jornada é sinistra. Várias traições, lutas contra os monstros e confrontos com grandes nobres mimados estão bem no caminho desse cara. O que começa com uma mera tentativa de sobreviver pode realmente virar a maior revolução que o Império já viu. O pau vai cair a folha que essa história é zica. No último vídeo a gente conseguiu a incrível marca de 600 inscritos. Vocês são incríveis. A meta para esse vídeo é 2.000 likes. A história se inicia em uma floresta, onde um casal de escravos está consertando sua carroça para pegar algumas madeiras. A mulher avisa que eles não podem ir por ali, porque a estrada está cheia de corpos. Ele só fala que eles têm que ir bem rápido, senão vão ter problemas com o grande mestre. Enquanto continuam seu caminho, aquela cena brutal no meio da estrada não parece muito estranha para ele, o que realmente parece ser bem habitual, comum por ali. Mas de repente eles escutam o chorar de uma criança. É um bebê, coitado, nos braços de um elfo morto. O bebê chora muito, enquanto o pai só manda Sarah voltar imediatamente. Ela então continua seu caminho junto com ele. O bebê continua chorando e chorando, enquanto o escravo pensa que é melhor não trazer esse moleque para perto deles, porque é muito melhor morrer do que virar um escravo como ele. Mas a escrava ali chorando volta imediatamente enquanto ele grita o nome dela. Ela pega o bebê no colo enquanto o bebê chora muito, enquanto o pai fica muito bravo, dizendo que ela quer mesmo que esse garoto tenha uma vida de escravo e que nunca vai poder aproveitar sua vida plena. Ela diz que mesmo sendo escrava, ela ainda continua sendo muito feliz, porque ele realmente conseguiu trazer belos dias para ela. Então avançamos 5 anos, encontramos novamente o casal com aquele garoto. Deram o nome de Nero, já com 6 anos de idade. O pai de Nero arruma algumas tralhas ali, enquanto a mãe está deitada na cama, e descobrimos que ela está grávida. Ele diz que tudo bem, agora a hora chegou, já que Nero é realmente mais esperto do que as outras crianças. Ele então chama Nero e diz que aquele lá foi o túnel que seu avô fez. Aquele túnel ali tá cheio de livros. Quem construiu aquele túnel ali basicamente foi o pai do vô, ou seja, foram vários ancestrais que estavam construindo aquilo ali. Basicamente o túnel foi construído para preparar os descendentes da família. Basicamente tem duas coisas realmente produzidas para escravos. Uma é arma e a outra é um livro. Em toda a história sempre escravos são proibidos de ler. Afinal, geralmente eles nem conseguem ler, mas os que conseguem são proibidos. Porque todos os mestres desse mundo têm medo da mudança do mundo. E a mudança sempre começa com o conhecimento de um livro. Os seus ancestrais realmente perceberam que o mundo inevitavelmente ia mudar algum dia. Então, ele percebeu assim que quando o mundo mudar, os seus descendentes vão realmente estar prontos para isso. Então ele preparou esse lugar. Ele então entrega o livro para Nero e diz que é para manter esse lugar totalmente em segredo e se preparar em silêncio. Se já não bastava toda aquela situação ruim para Nero, coitado, na próxima cena é mostrado pra gente o pai de Nero já morto no chão. A família deles chora muito a per pai, enquanto um amigo do pai diz ali que o pai era muito teimoso, é melhor descansar em paz, já que ele não quis realmente aceitar seus medicamentos. Agora Nero e seus 2 irmãos estão completamente sozinhos, já que sua mãe, a mãe de Nero, tem certeza que esse cara realmente envenenou seu pai, mas infelizmente ela não pode fazer nada com ele. O homem planejou toda a morte do pai de Nero porque ele se arrependeu muito de não ter conseguido comprar a mãe de Nero no leilão passado. Então, a mãe dele fica muito furiosa com esse cara. Esse cara é um plebeu e tem um status social um pouco mais alto que os escravos. E ela, infelizmente, não pode fazer nada, coitada. Só amaldiçoá-lo com poucas palavras. Ele então tapa a boca dela, enquanto diz que ela é mera escrava e ele é um aldeão. Ela não pode responder ele, que ousadia. O homem ameaça bater nela, enquanto ela diz que é propriedade da família Rega. E, sabendo disso, ela realmente vai danificar a propriedade deles? O cara então desiste de bater nelas e diz que vai parar por ali hoje, porque parece que o corpo dela não tá nas melhores condições, né? Coitada, uma escrava danificada e sem marido. Eu acho que você não vai ter muita utilidade pra cara ainda, né? Provavelmente você realmente vai ser vendida a preço de banana. Alguns dias depois, o jovem mestre dela chama ela
ela e diz para ela cumprimentar seu novo mestre. Realmente ela ficou vendida. Agora Nero e seus irmãozinhos realmente ficaram órfãos. Agora ele tá sem pai e sem mãe. Ela foi levada. Agora esse é o dever de Nero, proteger seus irmãos, já que ele é o irmão mais velho. Nero fica muito enfurecido com toda essa situação porque não pôde fazer nada e sua mãe só chora, se despedindo de seu filho. Enquanto ele pensa que nunca, mas nunca vai chorar na frente de seus irmãos. Ele sempre vai permanecer extremamente forte. Mas alguns dias depois, ele vê a sua mãe próximo a uma multidão de pessoas e lá está ela morta. Seus irmãos também correm em direção a ela. Ele segura os dois, enquanto os dois choram bastante. Parece que ela está morta também. Enquanto ele ouve o que parece ser o assassino de sua mãe sendo preso. Esse cara ainda ousa falar que ela custou o equivalente a um cavalo. Então ele não é um assassino, já que ela é um animal. Pô, mano, tá pesado. O cara ainda continua gritando pra todo mundo ouvir, inclusive Nero, que ele vai ser preso só porque matou um mero cavalo. Depois ali, seus irmãos já estão dormindo na velha cabana, enquanto Nero continua afiando uma faca. Ele não contém suas lágrimas, coitado, enquanto lembra que seu pai disse que todos os mestres desse mundo têm medo de uma única coisa, e é a mudança do mundo. Ele chora e continua lembrando das palavras de seu pai. Essa mudança sempre começa com duas coisas, uma arma e um livro. Ele está realmente determinado agora. Nero continua balançando sua espada e treinando e treinando e treinando. Ele realmente quer se tornar forte o suficiente para proteger toda a sua família. Ele começa a pegar toda a definição em seu corpo, enquanto sua irmãzinha já diz que o jantar está pronto. E depois dali, de noite, eles já decidem ir dormir. Enquanto Nero e suas duas irmãs, Wendy e Sylvie, se preparam para ir dormir, as gêmeas falam suas preocupações sobre os diferentes mestres. Nero só fala que ele tem o objetivo agora de se tornar um plebeu, junto com suas duas irmãs. E também ele realmente vai conseguir ir para a Academia Scanum, onde o atual imperador, que também foi um escravo como eles, se formou então o grande imperador. Essa história me lembra a história do Arnold Schwarzenegger. Quem já leu a biografia vai saber a referência. Ou seja, isso significa que o imperador tem basicamente a história de sucesso de Nero, de escravo a grande herói. Um ano depois, o imperador daquela falácia toda ali atrás visita a cidade onde Nero mora. Por coincidência, né? Ele veio ali para participar de uma reunião onde vários nobres o cumprimentam. Esses nobres ali são administradores da região, a família Regus. Ele então é apresentado ao mestre Evan. E como Nero planeja realmente entrar na Academia Scanum quando crescer, esse imperador Evan faz uma pequena caminhada até a casa na árvore de Evan e conversam, onde Evan diz todo o seu desejo de se tornar um mago como seu pai e demonstra realmente que ele tem talento para manipular magia desde pequeno. Com toda aquela coragem, Nero se lembra de seu pai dizendo que, mesmo sendo filho dele, ele não veio dele, ele realmente nasceu de um elfo. O seu verdadeiro pai morreu, mas ele era um elfo e ele estava segurando esse lindo colar em suas mãos. Você só possui esse poder incrível porque você é meio elfo, e ele também possui o poder de se comunicar com os outros bichos. Vários guardas imperiais ali tentaram parar esse bicho, mas não conseguiram, e um mero garoto realmente conseguiu. O imperador lhe continua perguntando se ele realmente usou magia para se comunicar com os animais. Ele diz que isso não é verdade, já que ele trabalhou na fazenda onde esses touros vivem, e animais normalmente hesitam em atacar pessoas que o alimentam. Parece que o imperador não ficou muito satisfeito com essa resposta. Ele então diz que, por proteger o imperador, ele vai recompensar ele à altura. O que esse jovem espera receber? Ele então implora para entrar na Academia Scanum, enquanto todo mundo ali começa a rir. Um moleque ali diz que um escravo espera frequentar a Academia Scanum, enquanto alguns soldados dizem isso é blasfêmia. Um mero escravo ousou segurar uma arma na presença da majestade ainda? Todo mundo parece que não concorda com aquela situação. O imperador se abaixa. O moleque diz que esse escravo tá fedendo, enquanto o imperador diz que ele é mesmo um meio elfo. Achou que ele não ia perceber, né? Comunicar com os animais é bem impressionante. Alguns guardas ali tentaram parar esses touros, mas você
você realmente conseguiu. Ele então se levanta, dizendo que um escravo segurar uma arma é realmente traição. Mas como esse escravo conseguiu proteger a vida do nobre imperador, ele não vai receber a pena de morte, mas é para mandar imediatamente ele até a mina Akali. Ele vai pagar pelo resto de sua vida pelos seus atos. Ixi Maria, esse cara só se lasca. Eu achei que era a oportunidade perfeita. Agora vamos ver, né? Coitado. Cara, se você acha que você tem uma história lascada, você não conhece a história desse cara. Já à noite, um grupo de escravos caminha com uma jornada bem estressante. Todos imploram ali que querem realmente voltar para casa. Eles estão indo em direção à mina de minério mágico em Azebaum. Esses é um dos ingredientes mais usados para as armas encantadas. E por coincidência, novamente, os minérios mágicos são conhecidos por ter uma substância bem viciante para os monstros que moram ali naquela área. Agora, são só os dois agora. As duas irmãzinhas dele ali, coitada. As duas ali não têm força suficiente para fazer nada. Provavelmente elas realmente vão ser vendidas, já que não sabem limpar, cozinhar, não sabem fazer nada. São só peso morto. De repente, um cara que parece ser um nobre abre a porta. Ele diz que elas são gêmeas, né? Que interessante. São bem fofinhas. Ele paga 300. Ele diz que isso é um preço justo, já que são só crianças e não conseguem fazer muita coisa. O cara diz que ouviu alguns rumores que ele parece ser um cara bem esquisito. Ele então aumenta a oferta, diz que paga 450 gold, enquanto as duas irmãs ali ficam bem preocupadas com a situação dela. Ele diz que está preocupado com os rumores, então o cara aumenta para 600 gold, e com essa quantia eles podem comprar um escravo guerreiro. O cara para e pensa um pouquinho, enquanto a cena já troca para nosso protinha Nero, que está chorando e gritando, pensando nas suas duas irmãs. Ele se preparou por mais de um ano e falhou. Essa é a pior situação que a vida dele poderia chegar. Ele precisa definitivamente proteger suas irmãs, enquanto um dos caras ali já mete a chicotada no rosto do garoto, enquanto diz que esse moleque deve estar ficando maluco, por que fica assustando todo mundo assim, toda hora gritando? Então ele começa a chicotear mais ainda o garoto, enquanto ele só diz pro cara parar. Mas de repente aparece uma fera ali, já rugindo e pulando pra cima de todos. É um lobo e que está viciado em minérios. Provavelmente eles já estão perto da mina. Os guardas dos escravos ali já começam a atacar o lobo, que rapidamente foge, deixando apenas um caído. Nero fica bastante preocupado. Ele não pode morrer ali. Eles então chegam na entrada da mina. O cara então diz que tá faltando um. Cadê o outro? Ele só diz que 3 morreram de fome e um morreu para uma besta louca. O cara só esperava achar escravos em boas condições. Tá todo mundo lascado ali naquela fila, mas antes que eles pudessem descansar, o cara já manda logo todo mundo pegar as picaretas e partirem para o serviço, e que o sofrimento só tá começando. O cara lhe diz que é um aldeão, e por causa do destino, trouxeram ele ali por engano, coitado. Ele então pede fielmente ao carcereiro deixar ele na parte administrativa, que ele vai recompensá-lo. O carcereiro só manda o cara de base, enquanto o outro fala, nossa, mas desperdício. O carcereiro então começa a gritar com todos ali, dizendo que eles são uns merdas, e o passado dele não importa a ninguém ali. Agora eles são só máquinas de minerar, e é para todos eles ali se sentirem livres para morrer nas mãos dele ou de algum monstro se puderem. Todos ali então começam a bater suas picaretas minerando. Alguns ali não conseguem mais minerar e caem no chão. Já faz uma semana que eles estão minerando direto sem parar, enquanto os guardas monitoram com olhos bastante atentos. Um dos escravos ali fala que os ombros doem bem, aí o guarda só fala que doem tanto, ele vai arrancar para fora. Você tá doido? Mas de repente eles escutam barulhos de monstro e é para todos prepararem para lutar, até os escravos pegarem espadas se realmente quiserem ver. Então o monstro ali já bate guarda, o tacando para longe, e começa a rugir muito. É a primeira vez que eles verem uma besta desse tamanho enfurecida. Ele então manda todo mundo ali atacar aquela besta, claro, todo mundo os escravos, né? Parece que ele tá querendo usar aquela velha tática de usar os escravos como isca, mas de repente os monstros ali começam a atacar machados escravos, enquanto ele começa a correr perguntando se algum daqueles escravos sabe lutar, enquanto pensa que o Império nunca vai ajudar eles por causa de apenas monstros. E agora o monstro prepara para mandar ele de base, mas de repente a mão do monstro é cortada por ninguém mais, ninguém menos, nosso protagonista. O monstro ruge e abre a boca bem em sua direção, mas ele consegue finalizar o monstro bem ali com apenas mais um golpe. A cena corta para aquele gordinho que tenta comprar as duas irmãs dele. Ele então continua dizendo que se o cara mudar de ideia, eles sabem onde encontrá-lo. Parece
Parece que essa passou perto, hein? Elas quase foram vendidas. O mestre é mais gentil do que eles pensavam, mas aparentemente ele realmente está precisando de grana. A cena corta então para o nosso protinha. O guarda lhe pergunta aonde ele aprendeu a usar uma espada, enquanto ele diz que foi por esse motivo que ele foi para ali. Ele então o promove à guarda daquele lugar agora. Mas vocês acham que ele vai ser um mero guardinha? Não. Ele vai ser um guarda que vai atuar entre o almoço e o jantar. E depois disso, ele vai minerar e lidar com qualquer monstro que possa aparecer por ali. Isso já é melhor do que passar o tempo todo minerando. Ele então agradece com um belo sorriso no rosto. O guardinha ali já disse pra ele não ficar se achando, porque ele teve sorte que o monstro tava focando nele da última vez. E que ele ainda não sabe nem o básico para manejar uma espada. Imagina só se esse cara tivesse recebido um treinamento. Quão bom ele seria, hein? O guarda então chama um tal de Samuel e diz para ele ensinar esse cara a usar a espada. Esse cara é um Dark Knight de elite. É melhor ele ficar agradecido. Parece um bom entretenimento, já que os guardas dali são bem parados. É melhor colocar eles para verem o treino. Eles realmente acham que o nosso protinha é como se fosse um gênio de nascença. Se ele não fosse um escravo, ele teria chances de se tornar um cara de elite da academia. Isso é sem dúvidas, mas parece que ele vai acabar morrendo naquele lugar ali. O Dark Knight ali, já suando frio, fala que tá bom por hoje. Ele dá uma dica muito boa para nosso prota. Ele diz para tentar treinar a força dos seus músculos enquanto estiver minerando. E provavelmente ele vai melhorar muito a sua força. Ele manda nosso protinha tirar a camisa, para ele ver se realmente o cara tá trabalhando duro mesmo. De fato ele tem melhorado. O outro ali continua observando, enquanto pensa, o que esse cara tá esperando de um moleque de 13 anos, enquanto um monstro ali observa, bem nas espreitas. Nero anda por ali com a carinha bem feliz minerando, enquanto a sua felicidade parece que provoca inveja em alguns mineradores ali perto. O cara diz que tá tentando fazer a parte dele e a parte desse Nero também. O outro diz que ele ganha até sopa e queijo no turno de guarda. Ele tá achando que é melhor que eles? O cara diz que se ele passar perto dele mais uma vez com um sorriso de merda, isso faz ele sentir uma enorme vontade de matar ele, bem ali e agora. O outro cara continua dizendo que todos os guardas morrem para algum monstro em algum momento de suas vidas, e outro cara vai vir pegar seu lugar. Você acha que pode ficar aí sorrindo? Sua hora também vai chegar. Fica esperto. O guarda então manda todo mundo ir voltar ao trabalho, enquanto Nero tem sua felicidade esvaída totalmente e relembra que ele está ainda na mina e é um escravo. Um vovô ali na mina diz que aqueles caras são muito ingratos, que todos estão vivos ali só por causa daquele cara. Humanos sempre tendem a odiar quem realmente está se saindo bem, melhor que eles. Isso é o medo da diferença que eles ficam quando começam a encontrar uma força superior. Mas todo mundo é igual. O Nero não fala nada, né? Parece que aquelas palavras são bem confortantes. De repente, uma trombeta começa a soar. Essa é a trombeta de emergência e todo mundo se prepara para lutar. Lá fora tem vários goblins e um monstro muito esquisito matando todos ali, enquanto o guarda diz que já chamou reforço e todos ali vão morrer. Em seu último suspiro, o guarda grita Ave Império, enquanto pensa que a majestade vai chegar o mais rápido possível. O monstro parece que sabe falar. Ele diz que os humanos não são os únicos a ter um império e já lá manda o cara de base com um só golpe. O nosso prota assiste tudo isso de camarote, enquanto os goblins partem pra cima. O nosso Dark Knight ali já diz pra Nero ficar pra trás, que ele ainda é jovem demais pra lutar. É pra ele observar com atenção e absorver com a cabeça todos os golpes que ele vê por ali. O cara então começa a destroçar vários goblins ali com bastante fúria. A espada daquele cara chega, brilha, mas infelizmente seu frenesi chega ao fim quando ele encontra o boss, que diz que ele é irritante e logo manda todos ali devorarem todos os humanos que encontrarem por ali. Nero então sai correndo lá dentro da caverna da mina. Ele se depara com uma situação bem estranha. Todos os escravos ali jogaram suas espadas e se ajoelharam. Ele fica sem acreditar o que está acontecendo, enquanto o cara ali explica que provavelmente os monstros vão precisar de escravos para minerar a mina. Então não importa quem seja o senhor, se seja homens ou monstros, vão tratar ele da mesma forma. Eles só realmente querem sobreviver. O monstro então interrompe a conversa ali e diz que ninguém ali tá precisando de escravo. Eles precisam de carne humana e manda todo mundo lá e de base. O Protinho então começa a matar os goblins enquanto o monstro fica estarrecido. Já lá fora, um dos monstros continua comendo carne humana enquanto ele observa um poder vindo em sua direção e imediatamente é dilacerado ali, vira só um pó e ossos. Lá dentro, aquele monstro já venceu o nosso Nero. Ele diz que ele é bem forte para uma criança. Nero, gofando ketchup, já diz que
treinou bastante para proteger pessoas como elas. O cara diz que, apesar dele ser bem forte, carne jovem é muito saborosa, então ele vai comê-lo. Mas antes de finalizar o nosso prota, um poder enorme ali já transforma ele em cinzas. E ninguém mais, ninguém menos do que nosso imperador. Chegou na hora certa, né? Afinal, ele usou o artefato de teletransporte. Ele agradece Nero por ter protegido mais uma vez o seu povo. Nero só fala que é uma honra um escravo ter o nome lembrado pela majestade. Se lembrando de suas irmãs, já em lágrima, ele pensa que vai ser seu fim. Então ele diz para o imperador transferir o seu feito para suas irmãs. O imperador se abaixa e diz que não vai permitir que ele morra ali, enquanto os escravos ali já munem de várias armas, e diz que esse bastardo inútil só ficou no caminho e se feriu, mas foram todos ali que protegeram a mina. O cara não acredita muito porque as espadas dele estão tudo limpinha e ninguém tá arranhado ali. Ele só manda logo todo mundo ir de base. Não tem conversa com esse imperador não, filho. Ou ficar calado ou ir de base. Ele então pega Nero no colo e diz que quando esse cara recuperar, ele vai pra academia Scanner. Agora eu tô gostando, filho. Tô gostando. Tá ficando bom. Voltamos à casa de Nero. Ele se despede das suas irmãs, Wendy e Sylvie, dizendo que vai voltar antes que elas sejam adultas. Ele diz que todos ali vão se tornar aldeões quando ele voltar, enquanto a carruagem o espera. Nero então diz que vai subir nas bagagens como um bom escravo. O guarda então repreende o carroceiro, dizendo que o mestre ordenou tratá-lo com o máximo de atenção. Então é para ele viajar junto. O cara ali fica sem acreditar que vai viajar junto com esse moleque. O outro já fala que ele conseguiu a bênção da majestade, mas Nero diz que tá tudo bem ele ir por ali, tá de boa. Ninguém precisa se preocupar com ele não, que ele vai por ali mesmo. O cara diz que se o escravo concorda, então vou deixar, enquanto o cavaleiro já ameaça de morte, dizendo que se esse garoto se adoecer, é melhor estar preparado para morrer. E também a família inteira dele vai estar em perigo. Eles então partem, enquanto todo mundo ali fica muito feliz com sua partida. Mas vocês acham que é a partida dele? Não. O pessoal tá muito glorificando ali o filho do Lord Kundun, Evan. Por que todo antagonista tem o nome de Evan, hein? Ele continua de boa na carruagem, curtindo sua nova espada. Essa espada foi dada especialmente pelo rei, dizendo que foi porque esse cara foi trabalhar voluntariamente na mina e se isolar para fugir de todo o sofrimento que sofreu. Agora, coitado, ele perdeu sua vida. A espada então está sem um dono. Entrega para nosso prota. Essa espada é uma herança de família. É melhor ele cuidar bem dela. É claro que ele vai cuidar. Finalmente ele tem uma espada. Depois de uns longos dias na estrada, eles estão quase chegando na academia e de repente ele consegue enxergar Scannon. Mas antes de entrar na academia, eles têm que prestar um exame de entrada. Os guardas ali perguntam de qual família eles são e os caras só falam que são da família Regas. Essa é a família do Lord Kundun. O guarda fica estarrecido com aquele escravo esfarrapado com roupas mulambentas. Não foram informados sobre a chegada de um escravo na academia. O mordomo ali diz que esse moleque é um filho adotivo da família Regas, de acordo com as declarações da majestade. E parece que ele agora é um nobre, né? Até ele não sabia. Então, nos corredores da academia, o cara já manda ele logo vazar de perto dele, que ele nunca sentiu o cheiro de um escravo horrível. Para ele nunca mencionar o nome dele e nem falar nada pra ele. Esquecer que ele existe. Ele já concorda, né? Porque ele sempre foi um escravo mesmo. Já lá dentro do salão está um tumulto de gente. Pessoas de todas as classes estão ali. Enquanto a diretora lá em cima cumprimenta todos. Essa é Cádia Maragas. Ela continua dizendo que todos ali têm grandes expectativas neles, enquanto os alunos ali embaixo estão muito felizes por entrarem na academia. Todos os descendentes que ajudaram o Imperador Muran durante a última guerra contra os demônios estão reunidos ali. Ela então mostra várias estátuas. Um é da família do grande sábio Kundun, um outro da família do grande sábio Etramos, assim como os 3 filhos da rainha Elfa Lundae. E também tem a família do Black Knight Gaion. Todas as famílias lendárias se reuniram ali. Mas a história não é apenas sobre os descendentes. Ela também será sobre os jovens que estão ali, a próxima geração do Império. Ela continua dizendo para todo mundo ficar muito forte e se tornarem os próximos heróis dessa geração. Ela também vai fazer isso realmente se tornar realidade. Todo mundo grita ali, Academia Scarno! Yeah! Enquanto ele pensa que não veio nenhuma família e nem outra. Então esse discurso
discurso ali não vai colar com ele. Nem nobre ele é, mas algumas pessoas ali comentam que aquele cara parece ser um escravo. Ele tá fedendo. Ele realmente já esperava isso, já que esse lugar foi feito para nobres, né? Depois dali eles reúnem todos os estudantes em uma fila. O primeiro exame de entrada vai ser no mês que vem. Até lá eles vão ser divididos em grupos, até chegar mais próximo do exame. Se eles falharam, todos ali vão ser mandados para casa. O cara já fala logo que não tem espaço para gente fraca ali não. Se errar, vão embora logo, filho, para pegar vazando. O cara só diz que podem confiar naquele professor, já que ele é um nobre. Ó, a parada é o seguinte: os exames vão ser feitos em grupo de 5 pessoas e os grupos já foram decididos. Todo mundo ali vai começar a treinar durante um mês e depois os grupos vão ser todos grupos mistos. Alguns ali já têm seus favoritos. Uns preferem ficar na família Kundun, outros preferem ficar na família Stramos, outros também preferem ficar no grupo das 3 garotas da família Elfo, para ficarem sozinhas com as garotas lindas elfas, né? Já lá atrás, filho, a Elfinha já aparece bem, que ela já escutou, filho, ela mete uma bofetada na cara dos dois. É um tapa para 2 caras, pá, pá. Você tá doido? Os ouvidos do elfo são realmente bem aguçados. O cara já ameaça a elfinha ali, dizendo que se ela começar a briga ali, vai mandar ela de volta pra casa. Já ele então sai bufando de raiva, enquanto o nosso prota diz que ela é muito bonita, parece bem legal. O cara então chama o grupo de Evan e também chama Nero e diz que o grupo dele ficará em terceiro andar do quarto. O líder do grupo será o Evan. Se lascou, caiu no grupo do Brotinha. Ele observa uma pessoa ali que parece estar com as roupas esfarrapadas igual ele. Será que ela é uma nobre ou não? O cara diz que um bom líder de grupo tem que garantir que não vai haver problemas entre os remanescentes do grupo e nem violência. E ele também será responsabilizado por todos os problemas que acontecerem. O gordinho e o outro já começam a rir, dizendo que estão no grupo do filho do Kun. Enquanto o cara fica muito grilado ainda. O Protinha já tá todo feliz que caiu no grupo daquela menina que parece ser esfarrapada igual ele. Enquanto o cara tá muito grilado que caiu no grupo desses caras Zé Ruela. Era tudo o que ele não queria. Evan fica muito triste, coitado, porque ele realmente não queria ficar no grupo com aqueles 4 patetas ali, mas não tem muito o que fazer. Então ele manda todo mundo ali tomar banho, porque ele não quer ficar no quarto fedorento. Os dois ali já concordam e ele já manda os dois logo chamar ele de mestre, porque afinal ele é o mestre e ele ali é o escravo, e já grita com eles logo pra ele tomar banho logo. Só que ele tava gritando mais com o Protinha, mas a outra também sai chamando ele de mestre. Será por que ela tá agindo como se ele fosse o mestre dela também? Vocês já observaram a orelha dela? Ela também parece uma elfa, né? Eles então viram amigos e ele também pergunta ela se ela é uma elfa. Ela diz que sim, concretizando a minha teoria, mas infelizmente ela não tem nenhum poder especial. Ele diz pra ela então não chamar muita atenção e dizer apenas o necessário. Talvez seja para evitar problemas, né? Depois dali, já no banheiro, o chuveirinho lá é muito engraçado, né? Ele funciona com magia. Provavelmente desce água quente ali, certeza. Ele nunca tinha tomado banho num lugar assim. É a mesma coisa de sentir no paraíso. Ele então lembra do imperador o chamando pelo nome. Também lembra da vez que o imperador disse que ele não iria morrer ali. E pensa que se ele tivesse morrido naquele local, as irmãs dele realmente poderiam ter virado ao menos aldeãs. Mas o imperador tem outros planos para ele e quer que ele prova para todo mundo as capacidades dele. Em outras palavras, é para ele trilhar o próprio caminho que o próprio imperador percorreu. O cara então joga uma pilha de roupas ali junto com aqueles dois moleques e já manda eles logo lavar a roupa dele. O nosso Protinha pega todo aquele amontoado de roupa e diz que vai ficar muito limpas até amanhã. Mesmo que o cara tenha mandado só ele lavar as roupas, a outra ali já vai ajudar ele. Ele fica sem entender por que ela tá indo lá ajudar ele, porque ninguém pediu ela pra ajudar. Ele só diz pra ela que se eles pegaram um ajudando o outro, vai ser bem complicada a situação. Eles não gostam disso. Ela então volta pra trás, bem desanimada. Depois dali, já à noite, no quarto dele, o gordinho tá bem entediado. Então, ele só manda a escrava dançar pra ele. Ela fica sem entender o que? Dançar pra esse cara? Ela nunca dançou antes. Ele só manda ela logo dançar novamente. Mas então o outro cara fala que nada, filha, essa gordinha não sabe nem andar direito, quanto mais dançar. O outro fala, então tá bom, então é melhor você cantar. O cara já fica muito grilado com ela, falando que ela tem que obedecer todos os desejos que ele tiver. Afinal, eles só podem ter todo esse conforto por causa dos impostos que os nobres pagam. Então é melhor ela mostrar toda a benevolência que ela tem agora. Ela então começa a cantar uma música bem estranha. Enquanto o Protinha diz que ela é muito humilde, coitada. É só dizer que ela já tá pagando ele como se eles fossem seus
mestres. Enquanto ela continua cantando, ela lembra que o cara diz pra ela mostrar apenas o necessário. O outro loirinho ali já diz que entre todas as músicas ela escolheu logo uma música infantil irritante e disse pra ela escolher outra. Talvez uma que falasse sobre gado, principalmente se ele fosse um corno. Ela já fala que não conhece esse tipo de música amorosa. Cata sertanejinha aí, fi. Heaven então manda todos dormirem porque já tá muito tarde. É melhor apagar as luzes. No outro dia, o nosso Nero já leva o café na manhã na cama pra Evan. Enquanto Evan fica muito grilado porque ele demorou muito hoje. O cara pede desculpa e diz que a lanchonete era muito longe. E além do mais, ele só pegou a comida de Evan. É óbvio que ele deveria ter pego a comida dos outros ali também. Ele então sai em disparada para buscar a comida dos outros, coitado. Enquanto Evan chama ele de inúteis. Nero, pegando a comida, chama a atenção da elfinha ali, dizendo que não é pra ela fazer nada ali. Enquanto ela diz que pra ele deve ser muito difícil fazer tudo sozinho. Ele continua falando que é pra ela parar de tentar ajudar ele, porque senão ela vai arrumar problemas. Enquanto as pessoas ali continuam observando eles. Depois que ele leva a comida, o cara continua reclamando que ele tá ficando muito lento. Mas lá atrás, a nossa elfinha tropeça nele, deixando cair toda a comida e derramando o leite que tava ali. Ixi, agora lascou. Ela pede desculpa e continua limpando aquela bagunça. Enquanto Evan diz pra jogar fora e trazerem outros se puderem pegar. Ou então, é melhor eles ficar sem comer e dar a comida deles também. Evan então sai do quarto, mandando os dois parem todo o quarto. E diz pra ele não comer os restos, porque ele não é nem um animal, é pra jogar tudo no lixo. E ele fica bem desapontado, porque parece que ele realmente ia fazer isso. Depois que os caras saem dali, a elfinha pede desculpa, enquanto o Nero continua muito irritado. E diz pra ela parar de se meter nos problemas das outras pessoas. Tudo isso aconteceu porque ela ajudou ele. É melhor se preocupar com os problemas que ela mesma tem. Mas depois de dizer todas aquelas palavras horríveis pra ela, ele lembra do senhorzinho lá na mina, dizendo pra ele que os humanos sempre odeiam quem se sai melhor do que eles. E também, eles ficam realmente muito idiotas quando encontram uma força superior. São, no fundo, todos iguais. Repensa no que ele está realmente se transformando, coitado. Depois dali, em uma reunião, um cara ali no topo diz que vão ter um primeiro duelo. E todos ali vão ter suas habilidades avaliadas. Não é pra ninguém ficar choramingando por ali não. É melhor se preparar e rápido. O gordinho ele já escolhe lutar contra Nero, achando que ele vai ganhar de primeira, né, coitado. O loirinho já diz que vai lutar com a gordinha. Evan já diz que eles todos são uns idiotas. Não tem vergonha não de espancar lixo só pra ganhar ponto. O cara continua dizendo que vão espancar eles sem dó e piedade. A outra ali tá tremendo na base, coitada. Ela não sabe lutar. O instrutor diz que eles vão vencer se um dos lados se renderem. É melhor começar. Então todos começam a duelar. O gordinho ali diz pra Nero que vai pegar leve, com um belo sorriso no rosto, achando que ele não sabe usar uma espada. Mas de repente Nero só dá uma espadada no gordinho que já cai longe. Tá achando o quê, filho? Tá achando que vai ser de boinha? Né não, filho. O gordinho fica falando que a sua espada tava podre, por isso era quebrou no meio. O instrutor então não acha isso muito justo, então ele dá uma espada para o gordinho tentar sua segunda chance. Mas felizmente Nero conseguiu destruir novamente a espada. O instrutor e todos ali se convencem que Nero é realmente habilidoso com a espada. O instrutor, Evan e a princesa Elfa ficam realmente preocupados que Nero é muito forte. Ele está realmente amassando o gordinho. Agora sim, ele realmente enxergou que o Nero é bastante habilidoso. Os vencedores então vão ficar na direita e os perdedores vão ficar pela esquerda. O Nero já estava logo no lado direito do campo. Nero então se apresenta para a princesa, chamando ela logo de senhorita. Ela fica sem entender por que ele está chamando ela de senhorita. Ele só diz que é um escravo. Ela fica sem entender o que é aquilo, porque os elfos nunca tiveram escravo. Isso é coisa de humano. Eva então chega dizendo que já conheceu a princesa há 3 anos atrás, mas a princesa não lembra nunca desse cara e acha ele muito estranho. A princesa então vai embora e ele fica sozinho com Nero. Ele não acredita como esse escravo teve a capacidade e a ousadia de vencer um nobre. É melhor ele ficar esperto que a vida dele não vai ser fácil a partir de agora. Depois dali, já à noite, tá lá a escrava elfa toda lascada, coitada. Ela apanhou muito durante a luta, mas de repente, logo entra no quarto os 3 nobres. Evan já diz que desde quando chegou ali, o nosso Nero não o reconhece completamente como o seu mestre. Ele agora diz que vai pôr ele no seu lugar. Agora é pra ele virar um cavalo. Nero fica sem entender o que tá acontecendo. Ele diz que é pra virar um cavalo agora. Ele então se abaixa, ficando na posição de 4 patas, enquanto Evan já diz pra ele relinchar. Ele começa a relinchar e um dos nobres ali diz que esse cavalo parece um cavalo meio manco. É melhor ele relinchar mais. Nero então começa a relinchar mais alto. O comedor de açúcar ali
ali já diz que vai montar de graça nesse cavalo e ver até quando ele aguenta. Ele então pede para Nero relinchar mais e andar mais rápido, começar a correr e começa a bater muito forte em suas costelas com os pés. Ele começa a relinchar cada vez mais forte, enquanto a escrava ali começa a querer rir dessa situação. O loirinho ali já pensa que isso é muito interessante e chama ela e a manda ela virar um cavalo imediatamente agora, xingando de todo que é tipo de nome. Ela, tremendo muito de medo, começa a se abaixar e virar um cavalo. Ele monta em cima dela e diz para ela andar mais rápido igual um cavalo e começa a puxar seus cabelos. Ela começa a suar muito porque mesmo sendo uma escrava, ela ainda é uma mulher. Coitada, ela não tem força suficiente para aguentar esse cara. Ela começa a relinchar mais ainda e começa a chorar e suar muito, enquanto Nero observa, também suando. O comedor de açúcar ali em cima já diz para ele andar mais rápido e se concentrar. Os dois ali então andam bastante em cima dos dois. Depois dali, já suados, eles decidem ir para fora, já que tomaram banho agorinha. Mas antes de sair, Evan diz que toda vez que Nero escutar a palavra cavalo, é para ele virar um cavalo imediatamente. Nero então concorda e diz que vai fazer como dito, né? Ela começa a chorar muito, coitada. Já Nero se levanta e diz para ela parar de chorar. Ela diz que o mestre passado dela nunca fez algo do tipo com ela. Ela observa que Nero está com os joelhos todos sangrando por ter carregado aquele comedor de açúcar. Ele só diz pra ela sorrir, porque se ela fizer isso, a dor vai passar mais rápido. É pra ela aguentar só mais um pouco essa humilhação. E quando a hora chegar, tudo vai mudar. Isso foi o que o pai dele disse e também tá escrito nos livros. Ela não consegue entender do que esse cara tá falando. Ele só diz que há uma chance. Mais de madrugada, enquanto todos dormem, Nero está lá apontando sua espada para Evan. Essa é a chance que ele tem de acabar com todo o sofrimento ali. Enquanto ele se prepara para desferir o golpe final em Evan, no último segundo, ele pensa no que pode acontecer com ele e no que será das suas duas irmãs depois disso. Então ele desiste da sua vingança e deita na cama. A escrava Elva estava assistindo tudo, fingindo que estava dormindo. Ela diz para ele que ele fez realmente a escolha certa. Parece que tem um monstro crescendo dentro dele. Ele diz que todo mundo lhe descontam as raivas que eles sentem neles e deixam bem claro que eles realmente estão virando um monstro, mas não sabem sobre um monstro que eles também estão criando fazendo isso. A escrava ali chora em silêncio, coitada. Depois, já de dia, um instrutor disse que todo mundo possui mana dentro de si e começa a soltar uma bola de fogo com as mãos. Ele disse que todo mundo tem mana. Nobres, elfos, aldeões, escravos, todo mundo possui. A magia é basicamente o poder de manipular a mana e materializar a existência dela em algo do tipo. Imagine que a mana é uma madeira e o encantamento seja outra madeira se esfregando nela, produzindo fumaça e logo em seguida produzindo a magia, que no caso é o fogo. A extremidade à outra que liga a magia e a mana se chama o encanto. Esse é basicamente o palitinho que faz a fumaça na madeira. O encantamento é a língua criada pelo mago Lugar. Depois que ele criou esses encantamentos, todo mundo pode usar agora esse poder. Um dos alunos ali fica sem acreditar que produz mana, já que ele nunca conseguiu usar nenhum tipo de poder. O professor então pega a mão dele e diz para ele imaginar algo girando na sua mão. É para colocar todo o seu foco no seu pensamento e criar uma imagem disso na sua mente. Quando ele sentir que está começando a tomar forma, ele vai sentir realmente que quer gritar. Ele então começa a proferir um encantamento e começa a imaginar. Ele tenta mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E logo em seguida sai uma pequena faísca. Agora, o professor continua falando que é para ele tentar imaginar essa faísca rodando e girando, como se ela estivesse se transformando em um furacão. Ele tenta novamente e aquela bela faísca começa a girar. Ele fica sem acreditar que realmente possui poder. O professor já diz para todos trabalharem duro e refinarem suas habilidades. E todos ali vão treinar, igual aquele outro primeiro fez. Evan se sobressai da maioria ali, criando umas chamas de flor flamejante bem altas. Além de criar uma magia bem forte, ele também mudou o encantamento. O professor chega bem baixinho e diz no ouvido de Evan que magias proibidas aos 14 anos é totalmente ilegal. E que o professor particular que ele contratou é coleta dele e é para ele ficar esperto, parar de tentar desencorajar os outros alunos, senão ele vai se dar mal. O nosso Protinha, tentando fazer sua magia também, diz que consegue ver realmente mana em sua mão, e essa mana parece estar viva. Ele então concentra e começa a desferir os encantamentos, formando também uma fagulha de mana. Os nobres ali ficam sem acreditar como um escravo pode ter tanto poder. Ele então tenta novamente,
mas não sai mais nenhum poder daquele. Alguns falam que nada foi sorte, mas a escrava ali conseguiu realmente produzir uma fagulha bem mais alta. O instrutor só dá um leve sorrisinho observando todos ali. Desta vez agora eles vão aprender a magia flecha de fogo. Até meros aldeões conhecem essa magia. Os alunos dizem ali que não conseguem matar nenhum pobre coelho com essa magia. Ele então demonstra a magia, causando várias explosões nos bonecos. Essa é a onda de fogo. Mesmo que eles usem essa quantidade de magia, o oponente ainda pode atacar eles. É para eles pensarem que se aparecer um oponente que só pode ser morto quando sua cabeça for destruída, essa magia será inútil contra eles. E aquele Lorde das Sombras não é um oponente fraco. Por isso, é melhor eles produzirem os melhores resultados possíveis e concentrar a sua magia em um só local. Não importa quão pequena seja, se fizerem o básico bem feito, realmente vão ser bem destrutivos. E o boneco já tá lá sem cabeça. Todas as magias que eles verem ali são bem básicas. A diferença é que elas são bem precisas. A missão ali é conseguir acertar o boneco. Se conseguirem, pode ir para casa. Eles então iniciam lançando várias bolas de fogo, mas enquanto o professor se delicia com um belo chá. O nosso prota continua tentando acertar o bicho, mas antes da sua bola de fogo chegar à cabeça do boneco, ela já se dissipa toda. A escrava ali diz que ele foi bem longe, quase conseguiu tocar o boneco, enquanto um dos nobres ali já joga uma magia nele e pede desculpa, dizendo que não foi por mal. Mentira da gota. Aquela chama ali queimou todos os sapatos do protinha. Esse era o único sapato que ele tinha para fazer os seus treinamentos. E olha só, era o único sapato que ele tinha e além disso, era o único que a sua mãe fez para ele, com tanto amor e carinho. Já no final do dia, ele continua treinando e conseguiu acertar o boneco. Finalmente ele conseguiu acertar o boneco. O professor o parabeniza e já falando para ele parar de fingir. É para mostrar todo o potencial que ele tem ali. Então ele dispara uma magia com todo o seu potencial, acertando o boneco em cheio, destruindo todo. O professor pergunta a Nero por que ele está escondendo sua força. E Nero, chorando, diz que não pode se destacar, afinal ele é um escravo. Se escravos destacarem muito, eles vão ser um problema para os nobres, então eles vão ser mortos. O professor pergunta a ele se ele tem medo dos nobres. Nero, ainda chorando, balança a cabeça que não. Então, será que ele odeia os nobres? Ele faz um olhar bem sinistro e o professor já se lembra que já viu esse olhar uma vez. Ele diz que esses olhos não pertencem a esse garoto, é alguma coisa crescendo dentro dele. Ele deve realmente superar as suas monstruosidades dentro dele e depois conquistar qualquer coisa que ele queira, senão isso vai consumir ele até ele se tornar um mesquinho igual esses outros nobres. Ele se lembra de ser feito como cavalo, enquanto o professor diz que ele consegue superar facilmente esse monstro que já dentro dele. Ele se lembra de todas as humilhações e de quantas vezes chamou e agradeceu, dizendo obrigado, mestre, por aqueles nobres Zé Ruela que sempre matatravam ele. O professor continua dizendo para ele não cair em todas as tentações que a mente dele o provoca. Depois ali, todos já sabem o resultado dos seus exames. E em 3 dias, um total de 7 exames vão ser feitos durante o tempo da academia que eles estiveram ali. Vão ser testados todos os 7 poderes que eles têm. E o exame será aplicado na ordem de 1 ao 7. E esse de hoje é o teste de força. A força é o básico para soldado. De todos os membros dos grupos, apenas 2 falharam nos exames. Durante a prova do exame, só será permitida a arma e a magia usada pela academia. Nesse exame de agora, vão ter vários monstros. E se eles não forem rápidos, eles vão morrer ali. Esse é um exame que vai selecionar os fracos dos fortes. Todos ali ficam estarrecidos, sabendo que eles podem morrer nesse próximo exame. O outro já cochicha pro outro ali parar de preocupar as crianças, já que eles têm poder para reviver esses moleques. Mas o outro adora pôr medo dos moleques, né? O outro professor já manda logo todo mundo confiar nele e irem satisfeitos cumprirem os seus exames. Mas os caras não estão muito acreditando, né? Os alunos ali começam a gritar que ninguém disse nada para eles sobre morrer durante o exame. O cara fala que todo mundo ali entendeu errado, que eles são agora soldados imperiais. E se o imperador ordenar que eles morram, então eles vão morrer e fim de papo. Todos os pais daquelas crianças ali assinaram os termos e estão cientes da situação. Não é para ninguém ficar chorando engano ali não, que o pau vai cair a folha. Ele então ordena todo mundo se dispersar e iniciar o teste. Mas a outra instrutora interrompe
Ele diz que a parte mais importante do teste é uma ponte de madeira. Se eles encontrarem alguém durante a travessia dessa ponte, pode derrotá-lo, porque nesse teste só pode ter 3 vencedores. Agora lascou, hein? Será que o Protinha e a escrava vai ganhar? Enquanto a Evan, eu acho que é os 3, hein? Vamos ver. Também uma boa candidata é a princesa. Depois dali, eles logo vão para a sala de banho, bem quente. Ele sorri, pensando que todo mundo ali tá dizendo para ele matar os nobres, porque afinal eles podem lutar com espada. Agora ele tem a permissão que ele queria. No outro dia, já de manhã, ele acorda percebendo que tem algo de errado. Enquanto a elfinha ali diz que achou seus sapatos todos destruídos. Ele fica sem acreditar, porque os sapatos dele estavam próximos da cama. Enquanto o loirinho nobre diz que os sapatos dele eram tão confortáveis para fazer a caminhada matinal dele, que não acabou percebendo e estragou. Pediu desculpa, ele vai trazer o café da manhã dele hoje. Nero fica bem abalado com essa situação. Depois dali, a nossa elfinha escrava vai até uma elfa e fala sobre sapatos novos, porque o exame é amanhã. A elfa instrutora lhe diz que todos os uniformes já foram colocados dentro do armazém e já tá trancado. Ninguém tem acesso ali até o mês, porque a pessoa que tem a chave não tá ali ainda. Mas nesse caso, a cena então troca para Evan. Nero pede para Evan levantar e aquecer para antes do exame começar, mas ele continua deitado. Ele diz que não está se sentindo bem, é melhor ele ir primeiro. Já lá, um dos instrutores inicia falando das regras. Todos ali vão ter o mesmo nível de dificuldade e vão por rotas diferentes. E depois dali, eles vão se encontrar na linha de chegada. O Nero fica preocupado porque a elfinha não tá ali ainda. Se ela chegar muito atrasada, ela vai ser desclassificada antes de começar o exame. Eles então iniciam o exame, enquanto Nero inicia descalço. Vários monstros ali partem para cima de Nero, que consegue tancar alguns golpes usando a espada. Ele desvia de alguns outros golpes e começa a desferir a sua magia. Enquanto os professores observam, a escrava elfa consegue chegar. Já voltamos para Nero, ele consegue destruir aqueles bichos e continua andando. A elfa então alcança ele bem a tempo. Ele diz que conseguiu outros sapatos. Esses sapatos ela conseguiu consertando aqueles que já estavam todos lascados. A professora deu linha e agulha. Ela diz chorando que já ia falhar mesmo nesse exame porque ela é gorda e medrosa e ele é bem forte. Ela quer fazer o possível para ele ter realmente uma chance de sair dessa vida miserável de escravo. Ele fica muito abalado com toda essa situação, mano. Ele se abaixa e coloca os sapatos, observando os pés delas já sangrando. Ele então parte determinado a vencer, enquanto ela sorri muito, com sentimento de missão concluída. Já no campo de batalha, está lá o nosso belo nobre, levando as porradas de um golem de pedra. Enquanto o loirinho já tá massacrando alguns bichos, quase sem fôlego, coitado. Ele está quase indo de base, falta só mais um pouco. O cara manda ele parar de se preocupar, afinal, depois ele vai ser curado. Ele continua correndo, dizendo que vai contar tudo pros pais dele. Os dois então percorrem uma pilastra e dão de cara um com o outro. Parece que a situação vai só piorar com o tempo. Eles pensam que Evan está quase cruzando a ponte, mas logo ele aparece. Está bem ali, os 3 agora. Todos eles estão bem atrasados. Eles deduzem que aquele escravo Zé maldito provavelmente fracassou, mas de repente ele já aparece. Enquanto eles continuam reclamando que os pés deles estão todos doendo, o escravo tá lá completando sua prova. Ele inicia a travessia na ponte e para no caminho. O nobre ali atravessa em sua frente e diz que não vai deixar ele passar ali. É para ele voltar para casa e voltar a limpar merda de vaca, mas ele não sai. Como das últimas vezes, ele não obedece esse nobre. O cara fica muito grilado, dizendo que se ele não sair, ele vai ter que derrotar os 3 ali mesmo. O Nero então pega sua espada e dá uma espadada bem no ombro do comedor de açúcar e taca ele para baixo da ponte, dizendo que agora só tem 2. O professor logo em seguida vem usando seu teletransporte e pega o bolo fofo. Os dois ali não acreditam nessa situação. Ele realmente fez isso. O nobre de cabelinho do Pimentinha já vai logo tirar satisfação com o Nero. Ele parte para cima de Nero, quando o Nero só balança sua espada e já quebra a espada dele em vários pedaços. E agora vai dar desculpa que a espada tá podre também? E de fato ele fez o que eu falei. Ele falou que a espada tava podre. Tá bom. Ele então fala que nosso prota não tem talento nenhum com magia e começa a imbuir mana em sua mão. Ele então lança um feitiço em direção a Nero, mas antes que ele pudesse perceber, Nero também soltou um belo feitiço, colidindo os dois ali no ar. E olha só, sem falar as palavras do encantamento, o cara ali só vai de base também.
agora só falta um. Os dois eles se encaram enquanto Nero diz que ele é o próximo. Nero diz que esse cara realmente sabia que esse exame seria quase impossível sem sapato. O cara diz que não sabe do que ele tá falando e começa a imbuir mana em sua mão. Ele então taca uma bola de fogo em direção a Nero, enquanto Nero também imbui sua mão como uma bola de fogo. As duas bolas se colidem ali, formando uma enorme explosão. Mas antes que a explosão se dissipe, Nero já está lá, pronto para desferir um golpe em Evan. Mas Evan já se adiantou e está em cima do nosso prota. Ele ataca com toda sua força, pronto para mandar Nero de base. Nero consegue tancar aquele ataque utilizando sua espada. Esse cara foi muito rápido, será que foi uma magia de teletransporte? Evan continua enfurecido, tacando várias magias em direção a Nero, que consegue tancar. Ele é empurrado para baixo e fica na ponta dos dedos. Evan diz que seu destino já foi decidido. Tudo que começa como um escravo termina como um escravo. É sempre assim. Então ele lança uma enorme bola de fogo em direção ao nosso prota. Aquela bola de fogo logo se dissipa e vemos que nosso Nero está ali intacto ainda. E seu pingente brilha muito. Evan não acredita como esse cara sobreviveu, mas logo em seguida, Nero lança uma bola de fogo em direção a Evan e pula em sequência. Ele desfere um chute bem nos peitos de Evan, que consegue proteger com os braços, mas é lançado para baixo. Ele também fica pendurado no mesmo lugar onde Nero estava, enquanto diz que nada está decidido antes do fim. Então pega Evan pelos braços. Longe dali está ela, a elfinha, chorando e dizendo que é fraca demais. Ela fez o que pôde para aproveitar a oportunidade que o pai dela arrumou, enquanto Nero já aparece dizendo que chorar não vai adiantar muita coisa. Eles têm algum tempo sobrando, então é melhor eles irem. Ela então conta toda a história de sua vida, desde o momento que ela decidiu entrar para a academia. O que eu achei interessante é que os dois estão usando um pé de cada calçado. Ela continua dizendo que ela é filha única e cresceu com o pai dela. A mãe dela morreu ainda muito nova e ela trabalhou realmente muito duro com seu pai nos campos. O mestre dela era uma pessoa muito gentil e pagavam ele pelos trabalhos. Mas tudo isso acabou quando o filho do jovem mestre estava correndo perigo de morte. Em um fundo de um lago, o pai dela pulou para salvar ele. Fez tudo o que pôde para salvar o menino, mas acabou falecendo durante o processo. Encontraram alguns textos antigos que parecia ser o testamento de seu pai. Lá estava escrito que o único desejo que ele queria era que sua filha não continuasse a ser uma escrava. Filho daquele senhor nunca conseguiu se recuperar totalmente depois do acidente. Ele estava prestes a entrar na academia Scanor, mas tudo foi por água abaixo. Depois que o mestre já perdeu todas as esperanças em seu filho, ele entrou em profunda depressão. Ele então chama a pequena elfa e diz que não tem mais nenhuma serventia com essa carta. Entrega para ela. E se ela precisar de qualquer coisa, é para ela falar com ele. E essa foi a oportunidade de ouro que ela achou para entrar dentro da academia. Ele de fato concluiu sua promessa. Ela continua falando que não tem muitas chances de sobreviver nessa academia. Mas um tempo depois, o pessoal se aproxima do armazém. É a hora de todos pegarem os uniformes. E lá está ele. O primeiro par de botas e as roupas limpas e sem nenhuma costura aparente de Nero. Ele então veste a roupa e que ficou bem elegante. Parece ser outra pessoa, né? A elfinha já fica encantada. Faltou só dar um beijinho nele, né? Ela fica toda coradinha olhando para Nero e não consegue disfarçar muito. Os instrutores então mandam todo mundo ir pro salão principal, já que já vestiram suas roupas. Eles então correm para lá. Agora, eles entregam uma espécie de bomba aos ares e diz que são oficialmente estudantes da academia Scanor. Esses uniformes são feitos de tecido e couro da mais alta qualidade, escolhida a dedo pela própria majestade. Eles simbolizam toda a glória que deverão almejar nessa academia. E todos ali vão buscar o sucesso. Mas não é todo mundo que tá buscando sucesso, não. Alguns estão buscando vingança por ali. A garota ali continua dizendo que se eles realmente almejarem o sucesso, poderão ser recompensados com um abraço dessa amada diretora. Ela tá se achando, né? Ela então encerra todo aquele discurso dos uniformes e parte. Alguns dos professores aí sentem vergonha de algumas das falas da diretora. Quem é que vai querer um abraço dela? Um bombadão ali já seleciona algumas pessoas para formar um grupo de 6. Vai ser Evan, Strabos, Van Dime, Arwin e Mary. É, o filho do Kundum e o filho de Stramos no mesmo grupo. E mais um descendente dos Lunatel. E o próximo grupo é o grupo B. A elfinha tá implorando para cair no mesmo time do nosso Nero. Ele então chama Shashi, Lucille, Renéria, Johan, Ryuri e Lucas. Parece que eles caíram realmente em grupo diferente. Ele a consola dizendo que vai ficar tudo bem, mas ela já tá querendo chorar. O cara então chamou outro grupo, o grupo D, que é Niro, Tarek, Rasgo, Suzy, Jen, Zaniva. As duas ali não acreditam que tem que dormir novamente no quarto de garoto. O mestre ali fala que ninguém tem tempo de ficar
vigiando eles não. E eles ainda estão em crescimento, mas pra todo mundo ficar de boa. Eles então perguntam quem quer ser o líder do grupo e os dois competem entre si. O cara só fala que os dois podem se virar pra escolher quem que vai ser o líder, que ele não tá nem aí. Agora o barraco tá armado. O nosso prota fica muito feliz por ter caído no grupo daquela elfa. A elfa decidiu resolver tudo pela força. O cara já fala que não vai se segurar. Ele então pega um pedaço de rocha enorme e levanta, dizendo que é forte demais. Ela pensa que a definição de força dele tá completamente errada. Quem destruir a pedra em pedaços pequenos vai vencer essa competição. Ele pergunta se pode usar qualquer coisa. Ela diz que sim e eles então iniciam. Ele pega um pedaço de espada bem grande, usada pelo antigo Lord Gaion. A espada é tão pesada que ele tem que arrastar ela. Ele então levanta a espada e lança em direção à rocha, partindo ao meio. Esse cara é bem forte também. Enquanto ela, com apenas um arco e flecha, para ele prestar atenção com bastante foco. Ela então lança duas flechas de uma só vez, batendo nos dois pedaços de rocha que ele tinha quebrado, quebrando em vários pedaços bem pequenos, acertando ele no processo. Ela realmente venceu de lavada. Essa garota é incrível. Então, agora ela é a líder. Ela elaborou algumas regras. A primeira regra é que eles devem realmente andar em grupo. Essa regra foi imposta pelos professores. A segunda é que garotos não devem ficar muito próximos à porta do quarto de garotas. É para manter distância. E não é para abrir a porta delas sem permissão, e tem que chamar elas pelo nome, se precisarem de alguma coisa. A terceira regra é que todos devem ser tratados iguais naquele grupo. Não tem diferença de classe ali. O outro fica aqui sem acreditar que é para usar a linguagem informal com ela, já que ela é parte da família real. Ela disse que para elfos não existe esse negócio de classe. Ele fica sem entender aquela situação porque ele sempre foi tratado de forma bem diferente. Ela então finaliza seu discurso, enquanto uma ali fica muito grilada. Diz que para humanos funciona daquela forma e o sistema de sociedades dele é bem diferente do sistema de sociedade dos elfos. Eles não devem ser tratados como escravos. Isso é um crime para eles. A maioria ali decide pela forma que a elfa trata as pessoas e não pela forma que a sociedade humana comum trata as pessoas. Elas então viram para o nosso protinha e dizem que não vai escutar opiniões de um escravo. Ele diz que tá tudo bem, mas se elas forem mais fortes do que ele vai ser realmente formal com elas. Mas se elas não puderem provar que são realmente fortes, ele não vai dar bola para elas. O outro só ri, dizendo que há um abismo na diferença de força entre os dois. Os três, no caso, né? Elas ficam muito pistolas, sabendo da gravidade dessa afronta. A primeira aula irá começar já já. Nero pensa que esses dois são bem diferentes. Eles pensam diferente da maioria. Todos se preparam para o início das aulas. As duas ali se encaram, uma falando, o grupo dela é bem forte. Será que ela realmente consegue passar no exame com esses trouxa do lado? O cara fica muito grilado com a atuação, dizendo pra ela vir ali que ele vai mostrar a força do trouxa ali. A outra só fala que ele realmente parece um trouxa, se cair nas provocações dela. Aí que ele fica muito grilado. A outra só fala que ela tem que se preocupar mais com o grupo dela, ainda mais com esse jovem mestre esfarrapado ali no fundo. No último exame, ele foi de base bem facilmente. Ela já sai e diz que no futuro não quer ter conversas inúteis como essa. A outra fala, é o mesmo pra você, sua inútil. E todos saem dali. Parece que essa briga vem de muito antes por causa do trono. A Nória possui 3 famílias reais e só uma das princesas pode se tornar a rainha. Essa tal família Tirazo não tem a coroa já faz 7 anos. E se continuar assim, a família dela vai perder o lugar e nunca mais vai poder se tornar uma das famílias reais. O destino de toda a família realmente depende dessa elfinha de cabelo azul. Partimos então pro local da aula. Essa é a primeira aula oficial dos alunos. Essa aula será uma competição de 3 contra 3. Apenas o grupo vencedor vai seguir para o segundo ano de estudo na academia. O primeiro ano será de trabalho árduo em equipe, ou seja, as aulas serão bem focadas em cooperação. Ninguém de vocês sabe quem é o companheiro ou o adversário no segundo exame. Eles devem trabalhar em equipe. Pode parecer bem cruel, porque vocês vão conviver com muitas pessoas durante o ano inteiro, e talvez no final do exame vão ter que mandar elas de base. Mas essa é a natureza da academia de soldados. Vocês precisam ser soldados perfeitos e sem emoções, mas se vocês não gostar, sempre a porta é serventia da casa. Quem tirar o vermelho vai ficar no grupo A, e quem tirar o azul vai ficar no grupo B. Nero é o primeiro, tirou o azul. Os 3 ali tiraram o azul, já os outros 3 nem precisam tirar, né? Ela não gostou muito de ficar no grupo com esses caras não. O professor continuou dizendo que um bom mago tem um foco mental extremamente forte, e essa atividade vai precisar de um foco mental extremo. Agora vocês vão ter que lidar com as adversidades
adversidades junto com seus companheiros. Se vocês conseguirem se concentrar, conseguirão crescer acima de qualquer um ali presente. Ela não gostou muito disso não, tá muito grilada já. Ela então aponta para aquela pedra enorme ali, enquanto a outra tenta se consolar que isso faz parte do básico. A outra logo solta um grito e começam a marchar. Durante a marcha, uma delas cai e começa a sangrar pro seu joelho. Ela diz pro professor que quebrou um osso. A bicha é fraca mesmo, hein? O professor diz que isso não é um problema, afinal, eles podem curá-la. A outra já fica muito grilada, dizendo para ela se levantar logo, senão ela vai destruir a outra perna. Ela é bem grossa, essa menininha, hein? Motivando os amigos. Eles então começam a marchar novamente. Dois. O Prota diz que essa perturbada dá mais medo do que qualquer nobre que ele já viu. Aí brinca pra tu ver. Todos ficam sem acreditar no filho daquele cara. Ele é o filho do Lord Gaion. É muito forte aquele bicho. Enquanto a outra diz que precisam realmente aumentar o nível e ir mais rápido. Mas a outra já cai no chão. A princesa Elfa ali fica muito grilada, já começa a bater nela muito, dizendo que nunca vão alcançá-los assim. Será que ela não aprendeu nada com o outro? O outro tá carregando todo mundo, enquanto ela só tá batendo nos seus subordinados. E Nero fica sem acreditar nessa situação, enquanto a outra continua mandando ela se levantar. Ela se levanta novamente e todos começam a marchar. Mas do Neida, o nosso Protinha diz que vai cair também e já veio de base. Ela então começa a fazer a mesma coisa com ele, batendo e dizendo para ele se levantar logo, senão eles não vão alcançar ele. A outra ali fica muito grilada e cai também. Agora só sobrou ela. O grupo A venceu. Enquanto os três ali estão tudo deitados. Mesmo ela sendo muito forte, ela não conseguiu fazer nada sozinha. A aula então finaliza por ali logo. Dentro da academia, o cara fica enaltecendo que a aula de hoje foi muito divertida. A outra já diz que gostou muito de ficar no grupo do Tarek. Ele é muito forte. A nossa princesa já logo fala que odeia o grupo que ela caiu. Os caras ali são tudo fracos, enquanto o Tarek, todo suado, está com muito calor, começa a tirar sua blusa. As meninas ali ficam sem acreditar que esse cara é muito bombado. Será que ele só tem 14 anos? Esse bicho tá tomando bomba, né? A princesa ali então pega uma adaga e coloca bem no pescoço dele, dizendo pra ele se trocar no seu quarto, agora, imediatamente. Mas ao invés de ele sair correndo sozinho, todos os garotos ali começam a correr. Aquela princesa é bem assustadora, né? Mas isso era só parte do seu plano para ficar sozinho com os garotos. Agora que vem o plano B. Eles então ficam escondidos, observando as meninas pela janela. O plano dele não deu muito certo. Ela desconfiou e percebeu que estava sendo observada. Quase que eles vão de base. Ela só derrubou eles dali, da janela. Será que valeu a pena? Talvez valeu, hein? Parece que eles viram alguma coisa ali, hein? No outro dia, é dia da segunda aula. Eles vão treinar o trabalho em equipe de magia. Eles então vão para a floresta de espírito. Ele então apresenta uma espécie de espírito para ele. Esse cara se chama Wisp. São criaturinhas bem divertidas que vão servir para eles hoje. A princesa demonstra um sorriso bem fascinante observando aquele espírito. E Nero logo percebe. Mas o professor logo corta o barato dela, dizendo que ela não vai fazer desta forma, já que espíritos sempre são amigáveis com elfos. E eles também podem conversar entre si. Vai ser como se fosse usar um cheat, né? É melhor eu não participar, não. Todos ali devem participar de forma bem justa. Ninguém pode usar algum poder especial, ou algo do tipo. Vocês lembram que o nosso Prota é meio elfo? Fora essas wisps de madeira, existem 4 grandes espíritos nessa floresta. Tem o espírito da terra, o espírito do vento, o espírito de fogo e o espírito da água. Esses 4 não gostam muito de estranhos. Eles emitem magia assim que observam algo estranho pela floresta. Isso funciona contra criaturas mágicas, mas para humanos podem ser mortos facilmente com essa habilidade. Em outras palavras, se eles não trabalharem em grupo, vão facilmente morrerem novamente. Já que eles aprenderam vários tipos de magias, eles vão poder proteger a si e aos outros perfeitamente. E quem chegar ao final da linha vai ser o vencedor. Ela então inicia o teste, enquanto a outra diz que não foi explicado nada pra ela. Os caras então começam a correr, enquanto a professora pede pra Nero esperar. Ela diz que vai confiscar o cordão de Nero por hoje. Ele pode pegar de volta após o desafio. Ao meu ver, ela conhece o poder dessa joia. Qual será o poder, hein? Um pouco mais longe dali, já lá dentro da floresta, um espírito de rocha reencontrou a nossa waifu e princesa Elfa. O bichão continua indo atrás deles, preparado para descer o porrete, ou melhor, descer a pedrada nela. Ele então dá um enorme soco, mas o Nero consegue salvá-la a tempo. E essa foi quase, hein? Eu gostei muito da história, particularmente. O Protinha tem um passado bem sombrio, para ser exato, né? E além do mais, eu não sei se o imperador era muito ruim, mandando ele pra mina, ou se o cara era muito bom. Afinal, o cara mandou ele pra academia mais top do reino. Pra ser sincero, eu gostei bastante do enredo dessa história. Quero muito ver os capítulos finais. Se inscrevam para continuar acompanhando junto comigo. É nóis, valeu e fui!